Bora lá, fiel, agora a casa caiu de vez, hein? Finalmente vão ser penalizados e vão sofrer todas as consequências de tudo que fizeram com o Corinthians. O Ministério Público formalizou a denúncia contra o André Sanches por lavagem de dinheiro e sonegação. O Ronaldo Giovanelli confirmou tudo ao vivo aqui no Jogo Aberto de hoje, eu separei os melhores momentos. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Ministério Público vai denunciar André Sanches, ex-presidente do Corinthians, Roberto Gavioli, diretor financeiro também do Timão, porque usaram indevidamente o cartão corporativo do clube. Mas quem vai contar os detalhes, vai trazer todas as informações é o Lucas Herrero. Normalmente a gente começa esse contato, essa conexão com bom humor, com leveza. Hoje o papo é muito sério, né, Herrero? Boa tarde pra você. Pois é, geralmente o fundo de um estádio ou de algum local animado com torcida, né? Mas hoje, Ministério Público aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda, como você bem disse, né? Atenção, André Sanches, ex-presidente do Corinthians, denunciado pelo Ministério Público pelos possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Falando especificamente sobre o Roberto Gavioli, que é o gerente financeiro do Corinthians, esse foi indiciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também pede o afastamento do Gavioli do cargo, porque ele ainda é o gerente financeiro do Corinthians. Por que isso acontece, né? Por que eles foram denunciados? Você bem disse, polêmicas nos gastos pessoais com cartões corporativos do Corinthians envolvendo André Sanches. E o promotor do Ministério Público conversou com a gente, o Cássio Concerino, explica um pouquinho mais sobre esses gastos e também sobre a falsificação de notas fiscais feita pelo André Sanches. Trata-se de denúncia com 2 crimes antecedentes: a apropriação indébita de cartões corporativos e de bens constantes nas contas correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista, a falsidade de documentos fiscais e tributáveis, a possibilidade de lá na frente eventual persecução penal por crime de sonegação fiscal. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Leva-se em consideração o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado é importante, mas é um detalhe diante da conduta que é absolutamente inconciliável com o ordenamento jurídico vigente. E não para por aí, né? Lucas Herrero tem mais detalhes, tem mais informações ainda. Quais são? Olha, Renata, acho que o mais absurdo de tudo é a constatação dos gastos com relógios de luxo, né, com mais de R$5.000 e todos os valores indevidos gastos com o cartão corporativo do Corinthians feitos, né, pelo André Sanches chegam a R$480 mil, valor esse já corrigido. O Ministério Público ainda pede 75% desse valor, tanto para o Andrés como também para o Roberto Gavioli. Então eles precisam devolver para o Corinthians cerca de R$1.200.000. Ah, mas e o Duílio? E o Augusto Melo? A denúncia ainda nem chegou neles, a investigação nem chegou nos dois, eles preferiram começar por ordem cronológica, portanto nesse momento só o Andrés foi denunciado junto com o Roberto Gavioli. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ex-presidente, assim como Augusto Melo, esses dois ainda serão investigados, terão as contas investigadas pelo Ministério Público, ou seja, o buraco é bem mais embaixo, viu, Rê? E outra coisa também, Herrero, a gente sabe que a denúncia é o primeiro momento, ainda tem que ser acatada, depois vai seguir o trâmite judicial, tem muita coisa. Se não é só o André Sanches, se tem mais gente, isso vai longe ainda, terá uma história bem comprida, não é? Quero agradecer pelas informações, bem legal, não é? Esse apanhado aí que o Lucas Herrero trouxe no primeiro momento. Vamos estar sempre atentos e falar por aqui também. Obrigada, Herrero. Capela, você há muito tempo vem denunciando várias coisas, vem falando sobre esses problemas e agora, mas não é muita coisa, mas é um começo, é cartão corporativo, é do clube, não é para que as pessoas usem para a questão pessoal.
Um dos grandes troféus que eu tenho na minha carreira é ser persona não grata para esse pessoal. Porque desde a época que eu era repórter setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes, que esse pessoal não queria nem que eu entrasse no dia a dia do CT. Porque eu falava isso lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Ah, mas você não conseguia provar, gente, é muito difícil provar. Você vê o Ministério Público que tinha que estar vendo o interesse do contribuinte para o que está fazendo para ver o interesse do povo apaixonado por futebol. Desculpa, gente, com todo respeito, o Ministério Público não tinha nem que ter entrado nisso aí, mas que bom que entrou por outro lado. Porque ninguém consegue cavucar. E quanto mais cavuca, mais você pode ter certeza, que nem o Herrerão falou e muito bem. Quanto mais cava, mais acha, o buraco é muito mais embaixo e começaram agora. Mas se você for pegar das gestões anteriores também, tudo tem que ser averiguado. Desculpa, averigua também no Mário Gobi, por que não? Qual o problema? É só denúncia, ninguém está condenando ainda. Por que não do Roberto de Andrade? Por que não de toda a chapa Renovação e Transparência? Quando eu falava aqui do Andrés, do Duílio, que para mim é disparado o pior presidente da história do Corinthians e talvez do futebol brasileiro, da forma mais acovardada possível também que ele some. Fez um monte de coisa e saiu por cima de gostosão, de bonitão e não aparece para dar um depoimento ou uma declaração para o torcedor. Que nunca houve transparência. Meu ponto de vista aqui, Renato, é o seguinte. O que mais acho que incomoda o torcedor é o seguinte. É o cara fazer o que quer, seja com o cartão corporativo do clube, não só por parte do Corinthians, outros dirigentes fizeram isso também, e aí os caras muitas vezes são flagrados, e aí o que acontece? Às vezes são afastados, às vezes terminam o mandato, às vezes são empichados, mas não devolvem o dinheiro fica com eles. Devolva! E o futebol brasileiro, para mim, só para sublinhar da final, só vai passar a ser sério quando você mudar no estatuto. Muda em todos os estatutos. O cara que gastar mais do que arrecada com o dinheiro do clube, ele como pessoa física tem que ir lá e compor essa grana. Porque é muito fácil você entrar, ficar 3 anos, destruir o clube e sair de gostoso pela porta da frente e não devolver o dinheiro. Assim até eu, pô. E o que me impressiona, Ronaldo, é que tem conselheiros que são negligentes, que não estão nem aí, que têm preguiça de analisar documentos e que vão lá e dão aval. Contas aprovadas. Se você olhar no Corinthians nos últimos 10, 15 anos, as contas sempre foram aprovadas. Então, esses caras se sentiram muito livres para continuar nesse modus operandi. E a briga maior está sendo agora, né, para você aprovar as contas. Na época, um bom tempo atrás, era o Chapão. Então, quanto mais gente tinha, a gente passava mais rápido pelo conselho e ia embora. Mas a verdade é uma só. O Corinthians não teve capacidade para analisar, essa que é a verdade, não teve capacidade para analisar todos os papéis que ali estavam, nem o Conselho de Ética, nem o Conselho não teve capacidade, teve que vir o Ministério Público. Então, eu vou diferente da linha do Capelanes pelo seguinte, ainda bem, nunca é tarde. Para você ver o rombo que fizeram com o Corinthians, o desgaste que fizeram com uma entidade maravilhosa que é o Corinthians. Porque tem que ter capacidade para isso. E o Cassiano Concerino, ele não vai parar por aí. E eu fiquei sabendo que ele vai também chamar o pessoal que o Corinthians está devendo. Porque se o Corinthians está devendo por muitos empresários, acho que ele vai querer dar uma olhadinha nos contratos, em tudo também, para poder ajudar o Corinthians. Acho que ele vai conseguir ajudar o Corinthians e vai colocar muita gente. É o que nós estamos falando aqui, deixar bem claro, é denúncia. Então o Ministério Público ele vai entrar e vai querer ver os contratos para saber realmente para onde está indo o dinheiro, como foi utilizado o dinheiro de um clube que arrecada muito e ainda está devendo para todo mundo. Chico, tem um detalhe que aí não tem nada a ver com a justiça, que a gente tem falado pouco, a quantidade de punições chamadas de transfer ban que o Corinthians tem sofrendo e que vai sofrer, faz com que o Corinthians não possa contratar um jogador da Série C, da Série B, de outro time. Isso tá por aí. E isso é reflexo de tudo que o Ronaldo falou. Jogadores são contratados de qualquer jeito, com comissões, com empresários. O Duílio saiu e deixou várias dívidas confessas assinadas com empresários. E deixou um contrato longo com o Mano Menezes e não tava nem aí. Só pra gente citar um exemplo mais recente. E é isso. E agora, não é só a questão da justiça, que isso vai levar muito tempo até ser julgado, cabe recurso, cabe uma série de coisas. A justiça no Brasil, ela é assim, infelizmente. E a questão financeira, a questão da continuidade do futebol? 2,7 bi chegou a dívida do Corinthians semana passada. 2 bilhões e 700 milhões, gente. Quase 3 bilhões de reais. Eu brinco que tem um setorista do Corinthians na FIFA lá. Porque os caras toda hora chega uma denúncia, tem 6 lá, uma já foi pro CAS, a outra vai chegar, que é a do Matias Rojas, a punição do Félix Torres já chegou, e são muitos milhões que o Corinthians ainda precisa pagar nos próximos tempos. Esses caras arrebentaram o clube. E tomara que o que está acontecendo hoje no Ministério Público seja um ponto de virada pela moralidade do futebol brasileiro. Porque aí, como disse o Capelanes, que isso seja regra.
para que não só o cara não gaste mais do que arrecada, mas se ele gastar para fins pessoais, pelo amor de Deus, gente. Mas agora eu tenho a resposta do porquê todo mundo quer ser presidente. Abnegados, não remunerados. Agora fica cada vez mais claro, porque todo mundo quer ser presidente. É uma disputa, pois é, que se denuncie, que se averigue e que se faça justiça, não só no Corinthians, mas em todos os clubes. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, é porque o Capela fala sobre a questão do Ministério Público, tudo, só que nada influencia mais jovem no Brasil do que o futebol. E o futebol muitas vezes é visto como algo fora da sociedade. Porque o cara faz o que quer no futebol. Faz o que quer no futebol. O presidente pode roubar o clube, o presidente pode fazer o que quiser, pode quebrar uma marca gigantesca como é o Corinthians, com milhares de torcedores que esses sim sofrem. Então esse é um passo muito importante, uma denúncia de fato no Ministério Público que vai investigar, e agora o bicho pega, porque fica, além de tudo, de exemplo para todos os clubes, e que investiguem todos os clubes ligados a isso. Porque o futebol não pode ser visto como algo fora da sociedade. Se for comprovado, é corrupção, é crime. E no futebol, ó, isso é liberado aqui no Brasil, muitas vezes até mesmo na política, né? A gente vê, assim, a corrupção sendo liberada, daquele jeitinho. Então, parabéns ao Ministério Público, porque tem que ser investigado. E se for verdade, esses caras que arrebentaram uma marca gigante como o Corinthians, é cadeia, na minha opinião. Que coisa, hein, Everton? Sua opinião também. O Ronaldo fica chamando galoteiro, mas é 2,7 bi. Por mais que o Corinthians seja do tamanho que é, por mais que o Corinthians, para mim, seja um fenômeno midiático, e por maior e mais fiel que seja a torcida, sinceramente, acho que é uma dívida impagável. Impagável. E uma dívida impagável para um clube do tamanho do Corinthians aponta para aquilo que eu já venho falando aqui há algum tempo. Parece que fizeram um movimento de esculhambar, arrebentar com o Corinthians para vender uma facilidade daqui a pouco, que é a facilidade da SAF. Grupo de investidor para botar dinheiro e comprar o Corinthians deve estar assim, ó. Ah, na Faria Lima então, aí que nem se fala. Então é o seguinte, esse movimento nós assistimos aqui no Cruzeiro. O Corinthians, gigantesco que está indo pelo mesmo caminho. Arrebentam com a instituição, com a associação, para depois venderem a facilidade da SAF. Está desenhado isso aí. Gente, esse papo aí é longo. Questão financeira, pecuniária, Transferban. Nossa. Olha só, o Félix Torres, então o Corinthians ele deve para o Santos Laguna, o valor a ser pago é de 34 milhões de reais, mais impostos, e isso gerou esse Transferban. Tá em 40 já. Esse valor total aí é 40 milhões. Já vira 40. Já é 40 milhões. Matias Rojas. Olha só, o Corinthians deve para o atleta salários e direito de imagem. O valor é de 40,4 milhões, mais os juros, e a situação paga ou vai sofrer outra punição, outro Transferban. Rodrigo Garro, que pode inclusive até voltar hoje, não é? Deve para o Tadjeres, o valor é 23 milhões de reais, e a situação, o processo por enquanto está estagnado lá no CAS, está esperando para ser resolvido. Falei com o presidente do Tadjeres faz acho que uns 2 meses. Ele está indignado que ele falou que ele não consegue encontrar as pessoas do Corinthians. Ele falou, não consigo achar os caras, eu ligo, mando mensagem, por isso que não tem mais acordo. Não tem mais acordo, tá? Ele está indignado com essa situação, só essa sublinhada aí. Olha, outro volante titular do Corinthians, Maicon. Então a dívida é para o Shakhtar Donetsk, o valor é de 6,7 milhões de reais. Por enquanto, aguardando audiência. José Martínez, que deu uma sumidinha aí, tá com os problemas pessoais. A dívida é para o Philadelphia Union, o valor é de 8 milhões de reais. Também aguardando decisão do CAS, que é o tribunal, o órgão responsável por isso da FIFA. E o Charles, aqui, o valor é de 6,3 milhões, é o Midland. E aí a situação também, aguardando decisão no CAS. Ô, Rê, 120 milhões. A gestão Augusto Melo contratou 18 jogadores. Sabe quantos essa gestão pagou? 2. Mateuzinho e Hugo Souza. Porque o Flamengo exigiu, porque o Flamengo pressionou. Só. Os outros 16, o Corinthians não pagou. Não pagou ninguém. Cicinho, como é que você vê isso aí?
Renato, eu tô imaginando aqui, às vezes a gente se arrepende de comprar uma calça, uma roupa e fala, o que eu fui fazer? Agora imagina o Corinthians olhando pro Félix e vai pagar 34 milhões, 40. Isso aqui é duro. Mas aí você dá uma olhada, você vai lá e vê a fatura do cartão de crédito. Exatamente, você fala, pra que eu fui comprar essa calça, gente? Se tem. Aí você olha a fatura do cartão e você vê, tem que pagar 34 milhões. Merece aplauso. Eu acho que já tá explicado, É duro, né, né? a questão, quando o dinheiro não é seu, você não tem responsabilidade, então você gasta de qualquer jeito. Você não olha onde você está gastando, o que você está comprando. É mais ou menos esse o caso do Corinthians, mas infelizmente o Corinthians tem que pagar, não é o cara que fez a conta, né, que investiu errado. Aí é que tá. Olha, gente, olha o tamanho do prejuízo. Quase 120 milhões, se eu não tô errando. Vocês viram por que eu disse que tem um funcionário funcionário lá da FIFA ou do CAS com a plaquinha Corinthians lá? Porque ele deve estar recebendo todo dia lá. O cara, ele só cuida do Corinthians. O cara vai pensar outra vez. Só pra Exato. Assim, você não pode dever pra ninguém, entendeu? Não tem que dever. Mas quando você vê, se você tá devendo um jogador bom, que muda o patamar do time, beleza. Pô, você tá devendo pros caras, velho. E o Rogas, que jogou meia dúzia de jogos, tem que pagar o contrato inteiro. Os caras que o Corinthians deve, velho. Mano, Não, e ainda mais você falou do Tadieres, pô, você nem atender. Não Isso, nem atendeu, pô, tô te devendo, mas peraí, vamos Não, e foi isso que conversar. chamou a atenção também do Ministério Público, porque você dá uma olhada nesses jogadores e os valores, amor você de fala, Deus, peraí. pelo amor de Deus. Então, Não, e tem esse gente que pergunta esse é assim, outro caminho. mas então devolve. Gente, pode devolver, mas tem que pagar igual. Exato, usou, Mas esse é o caminho esse é o caminho que será seguido agora pelo Ministério Público para saber esses valores absurdos com jogadores isso aí. meia boca. 15 segundos. Jogo aberto, agora mostramos aqui a situação das condenações, que são chamados transfer ban, né? Esse que é o tema, que o Corinthians já sofreu ou pode sofrer. Então, aqui os jogadores envolvidos, muitos utilizados ainda pelo Dorival Júnior. Marco Aurélio Cunha tá afunilando, tá difícil, hein? Porque não pode contratar enquanto não pagar. Você sabe, Rê, que isso pode até ser benéfico, porque o clube para de gastar errado e promove jogadores da base, como o Gui Negão e outros, que poderão ocupar espaço. É arriscadíssimo, mas é uma boa saída para o Corinthians. Tem uma boa base, sempre teve uma boa base, jogadores que têm identificação com a camisa e teria, evidentemente, eu diria, a torcida conseguiria compreender esse momento, né? Desde que seja sério, justo, correto e as contas comecem a ficar em dia. Porque o meu grande medo é eu ser você amanhã. Eita. Capelanes, tem um detalhe aqui, não é? Porque é muito dinheiro. Será que sobrevive só com a base? Será que aguenta uma temporada? Vai ter que pagar em algum momento, senão não contrata. Você já parou pra pensar uma coisa? Eu acho que não vai acontecer esse ano, mas já parou pra pensar se o Corinthians cai pra segunda divisão? E imagina só o que vai acontecer com o clube. Vai entrar num colapso irreversível. Porque todo o que aconteceu potencial. com o Cruzeiro. O que aconteceu com Vai o Cruzeiro. bater no fundo do mas poço todo o pra potencial voltar. de faturamento, o Corinthians, isso é informação, viu? O Gavioli, que agora está afastado também, pode entrar no ar, me desmentir aqui, mas a informação que a gente tem é que o Corinthians tem a previsão orçamentária de receita por ano que vem de aproximadamente 1,2 bi, tá? Só de juros, o Corinthians deixaria quase um terço. Pouco mais de 400 milhões de reais. Como é que você faz futebol dessa forma? Então, assim, gente, por mais que a gente não esteja falando de rebaixamento do Corinthians, a gente tem que parar para pensar. Se a gente parar de contratar, por exemplo, no Corinthians e apostar só na base, e a base não der um jeito e o Corinthians cair, o clube entra num colapso e aí eu não sei o que vão fazer para reerguer essa marca gigantesca. Os caras estão conseguindo, dia após dia, acabarem com o Corinthians. Eles estão forçando tanto que uma hora talvez eles consigam. Pessoal, finalmente, né, a gente tá tendo um gostinho, né, um gostinho de alguém sendo penalizado, alguém realmente sendo indiciado pelo Ministério Público, né? Esse lado político do Corinthians, de fato, enoja muito, cara. O Corinthians no Parque São Jorge ali, eu falo isso aqui sempre, tem gente que fica bravo, mas o Corinthians, administralmente falando, é um time medíocre, né? Vários anos e anos, sai diretor, sai conselheiro e sempre vai ficando o roubo lá, tanto que foi atualizado agora aí o boletim financeiro do Corinthians, chegamos a 2,7 bilhões de reais em dívida. Aí precisou um órgão público, né? O Ministério Público precisou investigar. Cara, não faz menos de 6 meses que o Ministério Público entrou na parada e já indiciou o cara por lavagem, né, por sonegação e lavagem de dinheiro, mano. É grave, pessoal. É um crime. Ele vai responder com o CPF dele. Não tenho muita esperança, porque nesse país aqui a gente sabe já como é que funciona em relação à justiça, mas
Né? O importante, cara, é que de uma certa forma a gente está vendo aí a justiça sendo feita. Né? O prejudicado disso tudo é o Corinthians, mas de uma certa forma a gente tem visto a justiça sendo feita e com certeza, né, boa parte desse dinheiro das faturas de cartão vão retornar aos cofres do Corinthians. Agora a pergunta que fica é, eles tiveram acesso, né, às faturas, ao cartão corporativo. Será que eles vão buscar os contratos com os jogadores, com os empresários, para averiguar mais a fundo? Tomara que eles consigam ir mais a fundo, que aí de fato vocês vão mexer de vez no vespeiro lá dentro, porque aqui é café pequeno ainda, né? Eu acho que tá em 400 mil aí agora, né? Até o vídeo de hoje. Sei lá, vamos chegar a 1 milhão, o Andrés devolve 1 milhão. É uma suposição, tá, pessoal? Tô supondo aqui, não tô falando e acusando nada, porque isso aí pode dar até problema. É só uma suposição. Mas eu quero ver quando envolver os milhões lá, realmente, com empresários, jogadores, o que de fato vai acontecer. Você acha que vai sair mais alguma coisa disso daí ainda? Você acha que realmente as verdades vão vir à tona ou não? Bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários e logo eu volto com